Meus queridos, estamos aqui. Mas que tristeza é essa? Não fiquem desse jeito, não. Hoje nós temos a nossa revisão geral para a recuperação. Isso mesmo. Não deu certo, professor? Então vamos tentar essa agora da recuperação. Galerinha, fique atento porque é rapidinho. Nós vamos ter agora só uns minutinhos para tirar todas as dúvidas para daqui a pouco realizarmos a nossa avaliação de recuperação. O tio pegou sol, o tio saiu, o tio viajou, o tio pegou o solzinho. Olha como eu estou bronzeado. Bronzeamento. Dá uma olhada na tela. Olha aí, galerinha. Revisão para a recuperação da unidade 2. É 24.1. Yes? 24. 1. Professor, na aula 24.1, o que nós vimos na aula 24.1? Manejo dos SAFs, adubação e poda. E galera, a aula 24.1 é a aula de revisão de recuperação. Então, na aula de revisão de recuperação, nós vamos falar sobre volta, nós vamos falar sobre manejo dos SAFs, adubação e poda. É só isso, tá? Então vamos lá. Manejo dos SAFs, controle de plantas daninhas. Então vamos ficar atentos. Exemplo. Nessa revisão para a recuperação da unidade 2, o controle de plantas daninhas é essencial. Então nós temos dois, o controle químico e o controle controle cultural e o controle químico. O controle cultural, para que ele seja efetivamente viável, ele é utilizado como forma de preventivo, por meio de consórcio com lavouras anuais e pastagens, ou pastejos, né? Pessoal, todo controle cultural é assim, deu uma praga, deu nematóide, verme do solo, você tira aquela cultura e planta uma outra cultura resistente. Deu vassourinha, aí você pega uma cultura que não é afetada pela vassourinha, até esses micro-organismos saírem daquele ambiente. Então é assim, o humano não tem como fazer isso, né? Deu uma doença no humano, tira o humano, bota outro humano que é resistente até aquele micro-organismo sair do ambiente, está circulante. No pasto, na cultura, a gente pode fazer isso. Nematódios, doenças bacterianas, doenças fúngicas, vermes, nematódios, bacterianas, fúngica, quando são doenças, tu coloca uma outra cultura, tira aquela cultura, planta outra, e aí quando tu plantar, voltar com a cultura que tu quer, não tem mais ataque, tu limpou, tu tirou. Isso serve para micro-organismos, não para praga. Praga é outra coisa, inseto, né? Agora, a gente pode controlar isso trocando a cultura. Por isso que a gente chama de controle cultural. Ou, se você não tem condições econômicas para trocar a cultura, faz consórcio. Consórcio, utiliza a cultura que tu quer, uma fileira da cultura e outra cultura, para diminuir a incidência. Tudo bem? Para não usar o quê? Controle químico. Porque tu quer uma coisa orgânica. Controle químico realizado com aplicação de herbicidas, larvicidas, fungicidas. Professor, é aquela regra? Eu sou produtor orgânico, não uso nada desses insumos agrícolas, é tudo natural. Isso só é eficiente quando? Isso só é eficiente professor, preventivo. Isso aqui, só para que eu não tenha que usar herbicida,
só é eficiente como preventivo. Exemplo, professor. Tem a produção de maracujá, tem a produção de manga, tem a produção de alface, repolho, salsinha, cebolinha. Lá na horta, começou a aparecer erva daninha, tira a erva daninha. Ah, eu tenho que... Por exemplo, couve, tu tem que fazer desbastes da couve. Repolho, desbastes, é tirar folhas velhas. E tira a erva daninha. Porque as ervas daninhas, além de tirar nutrientes, erva daninha, além de competir com a água, erva daninha traz doença. Bactérias, fungos, vermes estão no solo. Então, você controlar preventivo ervas daninhas, você diminui a possibilidade de ocorrer um ataque de nematóide, um ataque de micro-organismos, tá? Aí, se você deixar, pode infestar, porque o solo, a água, ela caminha no solo. Começou uma infestação aqui de uma doença. Não estou falando de praga, é doença. Aí a água do sistema de irrigação leva essa praga para outro lugar, entendeu? Leva essa... Então, se você diminuir a erva daninha, agora se passar de 25%, não tem como. Chegou em 25%, você tem que usar herbicida. Então, o que manda aí, galerinha, é o preventivo. 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 Ok, professor. E aí nós estamos mostrando o controle físico, né? Que um dos controles físicos que nós estamos falando aqui para vocês é você fazer o coroamento. O coroamento vai diminuir a incidência de ervas daninhas, vai melhorar o solo a ficar mais aerado, não compacta. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Palha e aqui o coroamento. Isso aqui é a grama. Isso aqui é bom para manter qualidade do solo. Só que eu não quero que essa grama venha para cá, para esse raio. Esse raio, os nutrientes que eu coloco aqui é só para a planta. Entendeu? Só para a planta. E também não deixa o quê? Não deixa vir a água da chuva, da irrigação, não compacta o solo. Tem a aeração, que é importante. Lembra disso aqui? Mínimo 10 centímetros. Perfeito? Mantém a umidade, mantém a qualidade do solo, mantém o sistema radicular da planta de desenvolvimento, mas só pode fazer isso com esse negócio aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque isso pode ser uma ponte para transmissão de doença. Então, muitas vezes a gente faz separado, mas se a pessoa tiver um preventivo, né, fazer de forma correta, pode, melhora. Ok, vamos então fazer uma atividade para fixar o que a gente viu? O que são plantas daninhas? Plantas daninhas são plantas que competem com as plantas cultivares por água, luz e nutrientes. E olha aí, ó, as plantas daninhas, elas podem ter hospedeiros, pragas, doenças, na grande maioria nematódeos, que aumenta o custo de produção. O que é o aumento do custo de produção? Inseticida, fungicida, mão de obra para poder amenizar o ataque. I have to do, have to never. Questão 2. Qual a principal forma de controle do mato? Uai, gente, aí, ó. O coroamento é a principal forma de controle do mato ou plantas daninhas. Em pequenas propriedades rurais, consiste na retirada dessas plantas em volta da muda, evitando a sua competição. Ok, prof. E outra coisa que pode cair na nossa avaliação de recuperação da unidade 2. Adubação. Adubation. Nós temos adubação de cobertura, adubação verde e adubação orgânica. Adubação, com base na existência, né? Com base
na exigência nutricional da cultura e na análise do solo será definida a quantidade de adubo a ser aplicada por hectare. Professor, como é que é isso? Me explique isso aí direitinho, passo a passo. Com base na exigência nutricional, por exemplo... Desculpa. Com base na existência nutricional. Primeiro, gente, você tem que saber o que tem lá no solo. Quais são os nutrientes que já estão lá e a necessidade. Você vai plantar cebolinha, salsinha, coentro, vai plantar tomate, ele precisa de determinados nutrientes. Nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo. Ou matéria verde, que se você não colocar esse, você pode colocar adubo orgânico, que tem esses nutrientes manganês, magnésio, molibdênio, que é o quê? O esterco. Isso vai fazer com que a exigência, a adubação vai de acordo. Determinadas culturas são mais exigentes que outras culturas. Determinadas culturas são mais exigentes que outras culturas. Em alguns SAFs consolidados, são possíveis boas colheitas sem o uso de insumos externos, ou seja, apenas com o manejo de recursos naturais. Toda a fertilidade do sistema é garantida por meio de reciclagem. What is this, teacher? Dentro do sistema agroflorestal, o mato, as folhas que estão no chão retroalimentam o solo. Por isso que é importante evitarmos queimada, para que os fungos, bactérias, micro-organismos, os tatuzinhos do solo, acelerem o solo na floresta. Quando tu for na floresta, ou for no parque, tu entra assim, bota a mão no chão. É quente, úmido e abafado. Isso ali tem bactérias que estão fazendo esse metabolismo nas folhas e devolvendo para o solo os nutrientes necessários que aquela planta que caiu a folha tirou do solo. Ok, professor. Determinados SAFs mais intensivos, vamos dizer, aqueles que café sombreado, cacau, podem necessitar de adubação externa. Sua aplicação é realizada ao redor da planta, com cobertura e covas laterais. Em duas partes, sendo no início das chuvas e outro no final. Galera, é muito importante, meus queridos, temos que lembrar disso. O que, professor? Na hora de realizar a adubação, tem que tomar cuidado durante o processo de início da adubação. Alguns adubos, né, por exemplo, nitrogenados, se tu for colocar ureia, se tu colocar adubo nitrogenado, tem que chover. Tu não vai fazer sistema de irrigação. Formação de pasto, sabe? Você joga nutrientes, você joga nitrogenados, adubo nitrogenado. E tem que chover. Se não chover, tu tem que pegar um balde e irrigar. Senão não ocorre o processo de absorção. As pessoas acham que não se joga adubo em cima. Tô puto com aquilo. Não se joga adubo em cima do negócio. Ele tem que incorporar. Aquilo vai atrair mosca, aquilo vai atrair verme, aquilo... Sabe o que é para fazer? Pegar um negocinho de água, levar no microscópio, tu vai ter lá, lembra? Então sempre tem que tomar cuidado com adubo nitrogenado. Botou adubo nitrogenado, tem que ter sistema de irrigação. Então por isso que a gente fala em duas partes, sendo uma no início das chuvas e outra no final delas. Só que ao final delas, é porque o solo está úmido. Na verdade, não é que tem que chover, cair água. Deixa eu corrigir isso, deixa eu ficar entendido aí, galerinha. O solo tem que estar úmido, tá? Não pode ser aquela chuva torrencial. O solo tem que estar úmido. Essa é a verdade. E a adubação verde, professor? A adubação verde, meus queridos, utilizar preferencialmente leguminosas. O que é adubação verde? Que é tudo nitrogênio, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. A adubação verde é quando tu não compra aquele adubo na casa do agricultor, na casa de agropecuária. A adubação verde, tu mesmo faz teu adubo verde. Tu pega mucuna, planta mucuna. Planta mucuna aqui, que é aquele feijão
de vagem, aquele branco, de porco, feijão de porco, planta aqui. Plantou, antes de soltar a vagem do feijão, pega a tomata ou pega uma capineira e tritura e mistura a parte verde no solo. Isso é adubação verde. Planta feijão, mas antes de se emitir, quando tu vê que começou a soltar a vagem, soltou a vagem, começa a triturar, para não ter feijão, entendeu? Senão tu vai estar semeando feijão. Tu tritura e incorpora isso no solo. Isso recupera o solo, isso dá uma massa verde para o solo, isso faz com que o solo fique vivo. Tem micro-organismos que vão fazer o quê? Vão fazer com que a tua planta se desenvolva. Não precisa ficar jogando bosta em cima das coisas, desenvolva. Tudo bem? Pode ser realizado também adubo de poda. Professor, oi! Como é que é esse negócio de adubo? Lembra? Eu estou uma árvore. Eu frutifiquei aqui, moça, eu frutifiquei. Aí eu tenho que tirar galhos ladrões. Quebra ele, corta, poda, para que as gemas laterais, ou apical é aqui, gemas axiais, desenvolva e traga fruto. Senão vai começar a sair várias gemas só de vegetativo, só da folha, não dá flor, não dá fruto. A poda auxilia, um tipo de poda de nutrição, para não sequestrar os nutrientes para produzir galho e folha, mas esses nutrientes têm que ir para gemas que vai dar flores e frutos. Tudo bem. E a adubação orgânica. Entendeu a diferença de verde para orgânica? Entendeu a adubação verde para orgânica? Essa é a verde. A verde é quando a gente incorpora a matéria folha no solo, é a adubação verde. A orgânica é tu pegar restos de alimentos sem ser cozidos. Casca, não pode ser a casca da batata cozida, a casca da cenoura, tudo cru, tem que ser cru. Tu acredita? Cru. Aí tu faz uma compostagem disso, transforma em humus e aí você usa. Mas também pode ser, não é só ele puro. Você vai misturar isso com palha. Quando é com minhocultura, aí coloca areia lavada. Verdade. Uma camada de palha, uma camada de areia, coloca minhoca e rega. Aí, aqui não vai minhoca. É, perfeito. Aí dá o humus da minhoca. Perfeito. Aí aqui, resto de esterco, esses vegetais, compostagem. Toda vez que eu ando por aqui, que eu vejo aquele pessoal a grama, roçando grama e colocando a grama tudo dentro do saco preto, me dá vontade de catar todo aquele saco preto. Sim! Perfeito. Então vamos aqui para a atividade 3. Quais os benefícios da adubação verde no solo? Qual é a adubação verde? A planta usa o adubo verde como benefício para as características físico-químicas do solo e melhoria da qualidade de ampliar. E também, gente, a última é a poda. Professor, poda sim, mas eu quero ser bem breve na poda porque temos que lembrar uma coisa. A poda tem a poda de condução, formação, floração, frutificação e higiênica. Essa poda de formação, frutificação e higiênica, ela é muito importante para o sistema SAFS. Mais uma coisa. O sistema SAFS está na floresta, a poda da cultura. Tem que tomar cuidado para você não interferir na dinâmica da floresta. Incidência solar, umidade que é necessário. Então, a poda da cultura é para potencializar a produção. A poda no sistema SAFS é a interação da cultura e floresta. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, professor! E aí a nossa última questão. As podas são classificadas em quais tipos? Formação, limpeza ou higiênica, produção e adubação, tá bom? Tá bom! Meus queridos, aqui contigo. Galerinha,
Agora que nós fizemos essa revisão para a recuperação, vou deixar vocês fazendo as atividades aí, a avaliação de recuperação aqui, atividades. Um abraço para vocês e até a próxima.